Aqui é a Adriana Salles, diretora editorial da revista MIT Sloan Review Brasil, e eu venho fazer a comissão de frente dessa tempestade cerebral. Os raios, ou sinapses, vêm, de um lado, do Silvio Meira, que é um dos maiores nomes da transformação digital e da inovação no Brasil, e conselheiro da MIT Sloan Review Brasil. Ele está com a gente aqui. Do outro, o Ricardo Cavallini, pioneiro do movimento Makers e um dos principais divulgadores tecnológicos do Brasil e embaixador da nossa revista, da MIT Sloan Review Brasil. No centro da tempestade, tem sempre um assunto com grau elevado de complexidade e incerteza para os negócios e para os gestores brasileiros. É um assunto mundo VUCA. E o assunto VUCA de agora é Pix, o novo sistema de pagamento, o novo meio de pagamento instantâneo que tá aí na cabeça de todo mundo. Tá todo mundo correndo para registrar a chave, para aprender a usar, e realmente é um sistema revolucionário, é uma inovação que o Banco Central fez, né? Então vamos discutir isso. Tem uma ideia que eu gostei particularmente, que rolou nesse episódio, nesse brainstorm, que é a ideia de vender o Pix para os outros. Ouve lá, imperdível. Silvio Meira. Presente. Ricardo Cavallini. Presente. Então, podemos começar o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil, no seu tocador preferido, segunda-feira sim, segunda-feira não, com os assuntos mais relevantes do momento para a comunidade de negócios. Vamos falar de coisa boa, não? Vamos falar de TED Pix? Bora. Bom, Pix tá entrando aí com tudo. A gente ainda tem algumas coisas que não estão 100%, mas muito provavelmente vai entrar com força total aí no próximo mês. É uma das inovações talvez mais democráticas que a gente teve nesses últimos anos, porque a gente está falando disso vai impactar do Itaú até a mãe da favela que pinta a unha das amigas para aumentar a renda. Eu queria contar uma historinha aqui para falar desse impacto, que assim, quando eu sempre trabalhei muito com pesquisa e quando ia pra rua, principalmente para entender a história de mobile, né, de smartphone começando, e uma das coisas que eu percebi, né, isso há muitos anos atrás, e que foi uma coisa que me trouxe um insight muito grande de entender como o celular, isso muito antes do smartphone, transformou pessoas em profissionais liberais, porque a gente no Brasil você tinha lá o cara que é pintor, o cara que é pedreiro, você não tinha como contatar esse cara não tinha, a rua que ele morava não tinha nome, não tinha número, não tinha nada. A partir do momento que esse cara conseguiu um número de telefone, aquele número de telefone transformou esse cara em profissional liberal, assim, esse cara é o Pedro, o pintor, 99 alguma coisa e por aí vai. Bem mais pra cá, eu lembro que a gente entrevistou uma série de pessoas quando a gente começou a ter aqueles sisteminhas de pagamento que você plugava no celular ou no iPad para passar o cartão. E eu nunca vou esquecer uma mulher que a gente entrevistou, que ela dava aula de motorista de ônibus, né? Então, você queria virar motorista de ônibus, ela ensinava você a dirigir um ônibus. E ela cobrava isso das pessoas, que a pessoa queria arrumar emprego de motorista e não tinha experiência. Então, ela dava aula para esses caras para depois ele tentar conseguir emprego. E ela não era bancarizada, como uma grande massa da população brasileira não era. E a hora que ela conseguiu ter esse sisteminha, que era como um PagSeguro hoje, como um PayPal da vida, ela passou a ser bancarizada. A hora que a gente traz isso pro Pix, e aí junta com o Open Bank, essa história, você começa a ter um monte de possibilidades de startup, de diminuir custo financeiro, que é monstruoso no Brasil, gerar dados novos. Essa mãe que não era bancarizada, ela passa a ter um histórico dela, né? E esse histórico dela pode ajudar ela a conseguir, sei lá, um empréstimo numa startup ou num grande banco, enfim, né? Então, eu acho que isso é de uma revolução gigantesca e que a gente começa a ter, ainda que você tenha nos outros países algumas iniciativas, a gente começa a ter antes no Brasil do que no resto do mundo. Eu concordo. Eu acho que é uma revolução absolutamente não trivial. É uma revolução no espaço regulatório. Isso é inesperado no Brasil. Eu acho que até no Brasil a gente tem
um preconceito contra os agentes do espaço regulatório brasileiro. Existia muita queixa das fintech em relação à lentidão, à ortodoxia, à morosidade do Banco Central, mas recentemente o Banco Central mudou esse tom e começou a criar condições, eu estou dizendo recentemente, nessa década, né, nessa década de 2010, no meio da década para cá. O Banco Central começou a ser um mobilizador de inovação digital em várias facetas desse mercado. E Pix é uma coisa revolucionária. Quando você pensa que você vai ter transações de qualquer preço, de qualquer valor, né? Qualquer valor transacionado, vão ter um preço fixo de 0,1 centavo por transação, cada 10 transações é 1 centavo, para você transmitir o que quiser, e ninguém está se tornando sócio de você, porque esse é um mega problema de transações digitais até hoje. Você tem um sócio que cobra X% do valor da transação. E isso é um absurdo nesse negócio, que a gente nunca conseguiu resolver. Para você ter uma ideia, o Thomas Philippon, ele publicou um paper em 2015, um dos miolos do paper lá, publicado no American Economic Review, ele diz basicamente o seguinte: uma promessa das fintech é superar os atritos de contratação financeira e reduzir os custos dos serviços correspondentes para melhorar o bem-estar do consumidor. E ele mapeia fintechs começando lá no primeiro cabo submarino que conectava Londres a Nova York, que é em 1860 e pouco. Na realidade é 1859. Ele começa a funcionar em 1862, 3, mas o cabo é lançado ali em 1859. E aí, o Philippon, fazendo esse estudo, ele conclui o seguinte: o custo da intermediação de serviços financeiros, medido para trás a partir de 2015, nos últimos 130 anos, esteve em torno de 2%. Você lançou ATMs, você lançou redes internacionais de compensação, mecanismos de transmissão de dinheiro, de tudo que é de fonte, exchanges de câmbio, de tudo que você imaginar. O custo de intermediação está ali parado em 2%, é um ponto fixo, vamos dizer assim, dos mercados financeiros globais. Então, quando a gente tem um movimento como esse do Banco Central, que cria ou que recria o sistema brasileiro de pagamentos e basicamente diz para todo mundo: olha, vai dar para você fazer transações a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar, em um tempo muito curto de fechamento da transação, por um valor fixo que é totalmente irrelevante em função do volume da transação sendo realizada, isso é absolutamente mágico, tá certo? Eu acho que esse é um grande ensaio para a gente virtualizar de vez dinheiro no Brasil. Sim. Acho que a gente está olhando para um cenário de uma moeda digital de Banco Central. O Pix pode ser um grande ensaio para fazer isso nesse cenário, e é bom mesmo que seja, porque você reduziria um conjunto gigantesco de custo de transação e melhoraria a segurança do Brasil de uma forma dramática, né? Você vai, quem anda pela periferia ou quem anda pelo interior, vê isso em todo canto, né? Você chega lá, tá tudo gradeado, um buraquinho para você passar as coisas de um lado para outro, para você comprar as coisas nas mercearias e nas lojinhas da periferia. A gente não pode mais continuar vendo assim. Eu sei que tem um problema mais profundo para ser resolvido, que é o problema de como é que a gente diminui a violência, aumenta a segurança estruturalmente. Mas uma parte significativa desse processo é você tirar as iscas que criam a insegurança. E uma delas é dinheiro em estado físico. Na hora que você tira dinheiro em estado físico de circulação, ele passa todo a ser virtual, a segurança relativa de todo mundo ao seu redor, eu acho que aumenta muito. Isso cria, no entanto, Cava, aí a gente trabalhando contra os princípios do otimismo salesgomiano, né, o salesgomesiano, isso cria um outro problema, né? E é o seguinte: na hora que eventualmente a gente tenha um sistema autoritário no país e ele queira perseguir pessoas, é simplesmente tirar o CPF dessas pessoas do Pix e de repente elas não podem fazer transação nenhuma, né? Você simplesmente elimina a possibilidade de pessoas que eventualmente não tem nada de errado com elas fazerem qualquer tipo de transação. Esse é o problema do sistema centralizado. Se você me perguntar... Mas eu acho que ainda que não seja uma moeda, né, que seja só um meio de pagamento, eu concordo com você. Acho que traz uma questão aí de preparação, tanto técnica quanto cultural, para a gente ter uma moeda digital. Eu acho que, inclusive, se a gente falar de moedas distribuídas, como o Bitcoin, acho que também colabora, nem que seja no ponto de vista de cultura, né, porque ainda tem muito preconceito. Eu acho que tem a história da gente poder trabalhar a base da pirâmide, que sozinho, para um país como o Brasil, pode ser uma revolução sem tamanho, aumentar a concorrência, né, de diminuir esse custo. Assim, esses 2% que a gente
está colocando aí é muito dinheiro. É muito se a gente voltar isso para a economia, isso já é um impacto assustador. E tem uma outra coisa que você comentou aí e que talvez as pessoas não se atentem muito. Você falou assim, transação de qualquer valor. Micropagamento é outra frente que dá para a gente ficar horas discutindo aqui de possibilidades, tanto de possibilidades de conteúdo, de cultura, de acesso, de transações rápidas, que isso abre uma enormidade de coisas que não era factível antes. Então, pode vir também a surgir um monte de... E por que isso é relevante? A gente está em paralelo, a gente não está falando aqui hoje, mas falando sobre IA, comendo emprego e tudo mais. A gente vai ter que criar soluções novas, empregos novos. Parte do limitador é esse custo financeiro. E a gente vê hoje muita gente no Brasil e no mundo hoje já, vivendo já de pequenas transações, né? Ainda que não sejam microtransações, você tem muitos, por exemplo, youtubers que já se sustentam com a ajuda do público. E hoje, esses caras estão perdendo não 2%, estão perdendo 30%, 40% dessas transações para quem faz esse handshake, né? Para quem faz essa intermediação. Então, e você tem, muita gente que vai se beneficiar disso. Eu acho que é uma maneira boa da gente olhar, sabe? O Brasil, a gente está sempre atrás, mas eu acho que acho que talvez uma boa notícia seja essa também, sabe? Da gente na frente também nesse aspecto. Andando. A gente tá sempre reclamando que a gente não tá na velocidade certa, Silvio. Às vezes não tá nem no caminho certo, né? Veja, eu acho que eu já dei parabéns aqui, não tô sendo pessimista, não. Não tô sendo pessimista de jeito nenhum. Eu acho que a gente disse no começo dessa parada, a gente tá fazendo uma revolução regulatória que não é trivial. Não tem muita gente fazendo ela. Se você perguntar por aí, diz quem é que tá fazendo uma coisa como o Pix no mundo. Não tem muitos países que você pode apontar para dizer, ó, X, Y, Z. São poucos. Acho que tem esse problema da centralização que representa, especialmente se a gente tiver um ambiente autoritário de poder, eu acho extremamente perigoso, mas vamos imaginar que a gente não tenha isso. E eu concordo com você, o potencial é absolutamente gigantesco. Imagine, por exemplo, 5G habilitando 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado e os dispositivos podendo fazer transações no Pix. Então nós estamos falando de, basicamente, qualquer máquina que está em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer canto, você vai lá e faz uma transação com ela, ou máquinas fazem transações entre si, transações que precisam de handshakes financeiros de alguma forma. Então nós não estamos falando de uma coisa menor, não. Eu acho que tem um potencial absolutamente explosivo e a galera que fez está de parabéns. Pode ter problemas de segurança escondidos lá? Pode. Provavelmente tem, certo? A gente vai descobrir no fluxo. Mas não é necessariamente no core do Pix que tem os problemas. Eu acho que a galera que está fazendo isso no Banco Central está tendo um cuidado absolutamente monumental, inclusive desenhando um sistema que logo depois dos estágios iniciais vai ser capaz de tratar simultaneamente todas as transações financeiras que acontecem no Brasil em tempo real. Isso não é pouco. Ou seja, o sistema está sendo desenhado para tratar transações financeiras na escala Brasil em tempo real. Não é um feito tecnológico menor, diga-se de passagem, tá certo? Isso é uma coisa que, de novo, pouca gente sabe fazer. O Banco Central está, obviamente, de parabéns por ter primeiro tentado fazer isso e depois ter conseguido fazer isso. Eu dou umas ideias às vezes no Twitter lá, que eu brinco que são ideias que você não sabe distinguir se são absolutamente geniais ou absolutamente estúpidas. E uma das brincadeiras e provocações que eu fiz foi que o Brasil deveria transformar isso num as a service, liberar essas APIs e começar a vender o Pix para o resto do mundo. Essa é uma boa ideia. Essa é uma ótima ideia. Tá certo? Eu acho que é uma ótima ideia. E aí vende totalmente diferente, que é totalmente diferente da ideia que a gente teve no passado, né? Que vamos doar o software do imposto de renda para países que não tem nem condições de rodar o software, por exemplo. Tá certo? A gente Pix, obviamente, está na nuvem do Banco Central. Países que não tem nem renda. Né? Então, mas veja. E aí faz freemium. Aí o relatório do COAF para achar as cagadas, a gente pode cobrar um pouquinho mais. Peraí, cara. Aí você já está falando de freemium no BC, cara. Calma, vamos com calma. Mas vê só, eu acho que nenhum sistema tecnológico é a prova de furos a priori, tá certo? Por mais cuidado que você tenha. Eu sou engenheiro de software há décadas para
para talvez saber das dificuldades que tem de implementar um sistema dessa complexidade. Mais ainda, nós estamos olhando para uma ecologia inteira de atores que vai fazer aplicações sobre isso, que vai ser certificado, que isso, aquilo, aquilo outro. Mas vamos voltar para o começo da nossa conversa. Tem aquela história do CREA. Tem que cumprir o projeto, a implementação tem que ser feita de acordo com o projeto, seguindo as normas. Depois você tem que operar, manter e evoluir seguindo as normas também. Isso tem que valer para o ecossistema inteiro, para a coisa funcionar. Então, a gente vai ter alguns sustos no meio do processo, eu acho. Não no BC, necessariamente, mas no ecossistema, aqui e ali a gente vai ter problemas. Eu tenho, assim, a impressão de que isso vai acontecer. Fácil, difícil de controlar, não sei. Mas é inevitável que a gente tenha que tentar, é inevitável que a gente tenha que fazer, é inevitável que a gente tenha que evoluir. Tinha que evoluir exatamente desse jeito? Não necessariamente, podia ser distribuído, tá certo? Levaria muito mais tempo, talvez. Tinha que ganhar a confiança de agentes múltiplos, etc., coisa e tal, pererê, usar blockchains, talvez, ou outros sistemas de DLT equivalentes, não sei exatamente o que era que iria acontecer nesse cenário. Mas é um movimento significativo, inovador, relevante, de alto impacto para a economia brasileira. Eu acho que o BC está de parabéns em ter tentado fazer e ter feito. Este foi o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil. A direção é da Adriana Salles, a produção é da Lavínia Pedrosa, edição e sonorização do Leonardo Amaro, da Aerolitos. E os cérebros privilegiados, como você sabe, são de Silvio Meira e Ricardo Cavallini. Conheça mais sobre a gente em mitsloanreview.com.br. Muito obrigada pela companhia e até daqui a pouco. Afinal, 15 dias passam voando.